uma bênção. Deus abençoe, Fábio, tudo bem? Tudo bem, como é que estamos lá na nossa Diocese de Santo Amaro? Graças a Deus, estamos bem, muito trabalho, não? Mas a vida continua e é uma imensa alegria estar aqui nessa noite convosco. Alegria e com nossa. toda a família da Rede Vida. Olha, inclusive eu queria começar conversando já um pouco sobre a sua trajetória, né, padre, dentro da igreja. Explica pra gente como é que começou tudo, como é que surgiu sua vocação? Bom, eu, em primeiro lugar, sou natural lá do interior de Sergipe. Eu costumo brincar... Tão longe assim, é? Não muito sabia. longe. É uma terra onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu na Bahia. Tá. Mas o pessoal sabe o quanto amo minha terra, né? Aos 10 anos, quando ainda muito criança, eu fui convidado para ser coroinha. Né? Nem sabia o que significava, né? E abracei essa causa e cresci ali no altar, todos os domingos ajudando o padre na paróquia com os movimentos. E minha vocação surgiu assim, nesse contexto. Hoje, como promotor vocacional da Diocese de Santo Amaro, eu costumo dizer aos jovens que se preparam para ingressar no seminário que eu não tive nenhuma visita majestosa do mistério. Eu não recebi nenhuma teofania, né? Como é que a gente pode falar da realização, já que o senhor falou em um pobre padre, da igreja nos dias de hoje? Como é que o senhor vê hoje o trabalho da igreja, o senhor que é promotor vocacional? Os padres ainda estão com aquele ardor missionário para evangelizar de verdade? Olha, Fábio, eu acredito que sim. Em 1964, a Igreja celebrou solenemente o Concílio Vaticano II. E em muitos documentos ali preparados, um deles se chama Gaudium et Spes, a Igreja, através deste documento, quis abrir-se ao mundo, não para se tornar igual ao mundo, ou para aderir à propaganda do mesmo, mas a Igreja, com essa abertura ao mundo, ela quis então, falando um pouco mais, de modo atual, atrair, convencer, eu diria magnetizar as estruturas do mundo. E atenção, ao menos em Santo Amaro, que é a diocese na qual vivo, o meu presbiterato, eu percebo no imenso trabalho que o Dom Fernando fez ao longo de 25 anos de episcopado e agora o Dom José, pelo crescimento das paróquias, pela adesão dos leigos, pelo trabalho dos padres, eu percebo que a igreja tem sim respondido à altura dessa proposta, né? Olha, nós vamos ver uma matéria que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais isso que o senhor está falando. A história do cristianismo, gente, da igreja, através de peças que remetem a figuras importantes do clero, como, por exemplo, os doutores e doutoras da igreja. Sempre se fala, né? Doutores e doutoras da igreja. Gente, é a exposição que conta detalhes de uma tradição cristã e traz itens raros da arte sacra. Quem foi lá para mostrar isso para a gente nessa noite é o nosso repórter Luiz Henrique Casoni. Vamos ver essa exposição. Figuras importantes para a história da Igreja e que contribuíram para a compreensão da fé e o entendimento da instituição religiosa. A beleza do testemunho, da vida e da palavra estão na mostra Doutores e Doutoras da Igreja, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Pinturas, esculturas, mobiliário, objetos religiosos e peças que trazem um discurso sobre a Igreja Católica Romana, a inspiração divina e a espiritualidade. Então a ideia foi isso, foi a gente pegar, fazer essa escolha em cima do acervo que teria sobre esses personagens, para mostrar o quanto eles foram importantes no Brasil, né, na nossa formação mesmo, mostrar o quanto eles são importantes ainda, né, e que a gente vê a tradição ainda acontecendo dentro do próprio clero da igreja. Logo na entrada da exposição,
Um lampadário, presente de Dom Pedro I para a antiga Sé, representa a luz da palavra, da qual são portadores os doutores da Igreja. Um oratório chinês do período colonial com a imagem das figuras memoráveis do clero. Quadros grandes de personalidades da Igreja que eram do antigo mosteiro de Santa Teresa. A exposição de 45 obras conta a história de mulheres e homens que são verdadeiros mestres da cristandade. Um dos destaques da mostra é esta imagem de Santa Hildegarda de Bingen, que tem relação direta com a figura do cardeal Dom Odilo Scherer, que é homenageado pelos seus 10 anos de arcebispado. É uma imagem pequena que vem da Alemanha e a gente tem aqui, né, um livro de partituras de música da Hildegard von Bingen, que além de escrever, além de pensar e de falar coisas sobre a teologia e sobre o mistério da fé, ela também vai compor, né? Ela vai ter visões, né? Ela vai ser uma personalidade importante. A história da Igreja Católica e do cristianismo contada por homens e mulheres. É fundamental que a gente faça um trabalho de memória, de resgate, né, de descobrir, de mostrar para o grande público quem são essas mulheres e como elas se colocam em pé de igualdade em relação aos homens, como elas são produtoras de conhecimento, como elas testemunham a fé, como elas são escritoras, como elas são sábias. 3 santas doutoras sem atribuições específicas e que deixaram testemunhos de fé. Justamente por elas não terem os nomes bem definidos, elas se transformam em imagens arquetípicas, né, de como a mulher constrói a palavra, como a mulher constrói o saber e, consequentemente, constrói também a fé. As peças são do vasto acervo do Museu de Arte Sacra e possuem relação direta com as figuras destacadas na mostra, importantes para a tradição cristã. Escreveram coisas que são importantes para os fiéis, que depois entram para a própria teologia da igreja. Então eles viram referências, eles são modelos e exemplos importantes para quem frequenta o mundo católico. Pois é, olha, e se você quer conferir a exposição Doutores e Doutoras da Igreja, a beleza do testemunho da vida e da palavra, você pode ir até o dia 2 de julho no Museu de Arte Sacra aqui em São Paulo. Mais informações você encontra no site museuartesacra.org.br, tá bom? Está aparecendo aqui no vídeo, você pode entrar lá e ter mais informações. Que riqueza que nós temos na nossa igreja, não, padre? Que coisa mais maravilhosa. Exatamente, o Fábio. É bom lembrar, vendo agora essa reportagem aí tão bonita, me veio à mente a seguinte ideia. Muitas vezes, quando a igreja se pronuncia a respeito de alguns temas na sociedade, a primeira crítica que vem à mente das pessoas modernas é: mas quem é a igreja para falar isso, né? Mas de qual credencial a igreja usa ou em que manto a igreja se esconde para falar isso, né? Eu diria para você, telespectador querido aqui da Rede Vida, é o manto da história, né? É essa capacidade de saber o que fala porque ela tem passado séculos, né? A igreja é uma instituição, por um lado, humana, mas mesmo na sua humanidade de ser, ela, mais do que todos nós, vivera séculos, atravessara atalhos. Então, hoje ela goza de credenciais, inclusive humanos, históricos, muito credíveis, para se levantar e dar a sua postura no mundo atual, moderno e globalizado. Eu acredito nisso, né? Padre, vamos falar sobre Corpus Christi? Daqui a favor. pouquinho você vai tomar uma aguinha. Você conhece o Padre Alessandro, Padre Anselmo? Conheço. Demais, né? Sim. É um O grande Padre Alessandro, evangelizador. inclusive, cursou filosofia em nossa diocese. Ah, é? É. Olha que bacana. Isso. Ó, inclusive eu quero fazer um convite para você que está nos acompanhando em todo o Brasil.
No próximo dia 20, uma terça-feira, o padre está viajando, né? Ele volta e nós vamos fazer um programa especial de aniversário da Rede Vida. Você tem que entrar no site bilheteriadigital.com/redevida para você garantir o seu ingresso. bilheteriadigital.com/redevida. Vão estar todos os apresentadores da Rede Vida, inclusive eu, e também, claro, você, para comemorar 22 anos da nossa querida Rede Vida de televisão. Vamos juntos? É no dia 20 de junho, tá bom? Ao vivo para todo o Brasil. Padre, olha, vamos falar sobre Corpus Christi. Primeiro, é uma palavra de origem latim, não é isso? O que quer dizer Corpus Christi para as pessoas que estão nos acompanhando? A expressão Corpus Christi, Fábio, significa corpo de Cristo, né? Uma festa que surgiu na história da Igreja no século XIII, mais precisamente em 1264, depois de muitas visões que uma freira chamada Juliana tivera, e aí ela apresentara isso ao seu então confessor. Este levou estas visões da freira ao núncio da região, que se tornou depois o Papa Urbano IV. Uma vez Papa, uma das primeiras coisas que ele fez no seu curto governo eclesiástico foi então instituir uma bula Transiturus in hoc mundo, que significa aquele que passa pelo mundo, instituindo assim em todo o mundo católico a festa de Corpus Christi. Agora, interessante, o que a freira, aquela irmã religiosa, ela conseguia ver nas suas visões? Ela via a igreja como uma espécie de lua cheia. E no tocante à Eucaristia, a irmã conseguia ver uma mancha muito escura dentro da grande luminosidade da igreja. E um dia, na sua espiritualidade, ela perguntara a Jesus: por que isso, Senhor? Ao que Jesus lhe respondera: porque a igreja não está devotando a mim o amor que deveria devotar. E aí surge então, na igreja, essa festa de cunho sacramental, devocional. Padre, nós sabemos que essa história é uma história mais global. Nós temos aqui a história especificamente do Brasil. Como é que surgiu essa devoção e principalmente essa questão da gente preparar tapetes coloridos, tapetes com imagens para que Jesus passasse por ele? De onde veio essa ideia? Os tapetes, eles tiveram origem primeiramente em Portugal, né? Toda a atmosfera portuguesa, o povo português, basta ver aí agora as celebrações do centenário de Nossa Senhora de Fátima, é um povo genuinamente católico, cristão, apaixonado por Jesus. Então, nós bebemos de lá essa herança, né? A filosofia do colocar tapetes, do preparar caminho para aquele que passa, nós herdamos essa bonita tradição, repito, dos portugueses. Num primeiro momento, as grandes famílias portuguesas e depois os brasileiros foram copiando. E hoje é uma grande festa em todo o Brasil, sobretudo nas cidades do interior, né? Aliás, dá dó, né, de passar em cima do tapete. Exatamente. A pessoa fica lá 2, 3 dias, né, manipulando, preparando os tapetes. A gente passa em 5 minutos, já era, né? Às vezes eu quero tirar o sapato, É verdade. mas o rito não permite, então... Tá, entendi. Exatamente. Muito bem, nós vamos falar ainda sobre os desafios da igreja aqui na atualidade. Eu vou dar um recadinho e volto já, tá bom, padre? Estou aqui sentado com o padre Anselmo. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre os desafios da igreja na atualidade. Quais são os principais desafios nossos agora? Olha, Fábio, vivendo num mundo tão moderno e contemporâneo como o nosso, eu acredito verdadeiramente que um dos maiores desafios, né, no tocante hoje, seja a frieza das pessoas. Né? Verdade. Aquilo que nós chamamos tecnicamente de individualismo. É a capacidade do ser humano atual, moderno, de todos os dias, se ensimesmar sempre e mais. Porque nós vivemos num mundo onde tudo que é produzido
e lançado, por exemplo, o aparelho de telefone celular, o computador, o tablet, tais coisas que são muito boas, mas todas elas sempre foram feitas para um eu. Enquanto Deus quis ser conhecido como um mistério dentro de um nós. Foi o mistério que celebramos no domingo passado, o mistério da Santíssima Trindade. Então eu acredito que o maior dilema, o maior desafio da igreja hoje é trabalhar essa dimensão individualista da pessoa humana. Eu estava pensando, puxa, por que a pamonha da época dos nossos vovós eram melhores do que a pamonha de hoje? Porque no passado todo mundo ia até a roça, tirava o milho, ia à cozinha, todos preparavam. Então as pessoas perdiam tempo se encontrando. Hoje não, a gente compra tudo pronto. E é tudo voltado para um eu, entende? É tudo voltado para si próprio, né? Exatamente. Um individualismo terrível. Olha, tem uma pergunta que está chegando aqui do Paulo Augusto, de Trindade, Rio de Janeiro, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas e eu vou fazer claro ao senhor para que a gente esclareça isso para a nossa comunidade de amigos cristãos e católicos. Ele diz assim: Fábio, boa noite, meu nome é Paulo, estou acompanhando a conversa sua com o Padre Anselmo e a minha dúvida é a seguinte: nós devemos adorar a Eucaristia? Com certeza. De todos os sacramentos existentes na igreja, o único, o por excelência, que deve receber todo o nosso culto, que em teologia nós chamamos de latria, sem dúvidas, é a Eucaristia. Sabe por quê, querido Paulo e querido telespectadores? Só a Eucaristia merece toda a nossa adoração. Porque em toda a gama dos sacramentos que nós sabemos, que são 7, em todos eles há o bonito processo da intervenção divina. Mas dos 7, o único que acontece, a transubstanciação, que é isso, padre? A conversão da substância de pão e de vinho para corpo e sangue é na Eucaristia. Em todos os outros sacramentos, nos outros 6, não acontece a transubstanciação, mas apenas a consubstanciação. Por exemplo, a ordenação sacerdotal, que é um dos 7 sacramentos. Não é que eu sou Cristo, mas Cristo está em mim, através do rito de ordenação. No matrimônio, não é que o casal é Cristo, mas Cristo está no casal. Mas na missa, depois do pão consagrado, nós acreditamos na ausência do pão e na presença de Cristo, por isso, a Ele, o nosso culto total de adoração. Olha, Eduarda Moraes, de Diadema, São Paulo, pergunta o seguinte: Fábio e Padre Anselmo, boa noite. Muitas pessoas hoje sentem um vazio muito grande, Padre. O que está faltando nelas para que possam preencher esse vazio e essa tristeza interior que elas sentem? Eu acredito exatamente no primeiro ponto que tocamos quando voltamos no bloco. A capacidade de abertura, de saída. O Papa Francisco está falando tanto em saída, essa coisa da igreja abrir as próprias portas, deixar de ser tanto sacramentalista e tornar-se um pouco mais missionária. O que significa isso, Fábio? Entender que quando a igreja me pede para ir à missa, a missa não começa com o rito inicial. A missa começa quando eu decido ir a ela. Mas o que me faz querer voltar no próximo domingo à missa? Aí entra a capacidade do presbítero. Na missa, trabalhar de modo pedagógico com o povo, a fim de que deixe saudades ali. Se a missa não deixa, por exemplo, um gostinho de quero mais, o fiel vai voltar só com medo do preceito, mas não com amor e com carinho. Então eu acho que a igreja tem que trabalhar isso, essa dimensão do encontro. Foi assim que o cristianismo cresceu. Bem lembrado, viu? Olha, o Eduardo Rocha da Silva, de Miracema, no Tocantins, faz a seguinte pergunta: Padre, eu gostaria de saber por que esta data de Corpus Christi não é celebrada logo após a ressurreição de Cristo? Porque a festa não foi pensada por ocasião da ressurreição.
Atenção, a festa não inicia ou não é ela que gera aquilo que nós chamamos a Santa Ceia. Quem gerou a Santa Ceia, quem a instituiu foi o próprio Jesus. São momentos diferentes porque esta festa, ela surge para que os fiéis devotem, zelem, voltem o seu coração mais para um sacramento que existe, que é o sacramento da Eucaristia. Então, quando no século XIII as pessoas viviam presas no rito, na rubrica dos livros, na fechadura dos manuais, no pode e não pode, e com tantas leis e decretos da Baixa Idade Média, aí Deus faz surgir no coração de uma jovem que não era ordenada, mas uma jovem consagrada, a ideia de um despertar sacramental e de uma devoção eucarística. Então é muito interessante isso. A festa, ela não é na Quinta-feira Santa, justamente porque ela foi pensada muitos anos depois, mas ela acontece 60 dias depois da ressurreição. Tá. Olha, sabe que eu vou comentar uma coisa aqui que vocês devem ter acompanhado, a mídia ventilou isso de uma maneira incrível. Quando tivemos recentemente lá aqueles ataques aos ministérios em Brasília e jogaram fogo e tudo mais, um prédio do ministério tinha uma capela e eu vi aquela moça dizendo: eu sou a responsável por zelar pela Eucaristia. E ela pediu então ao pároco, falando por telefone: olha, eles estão querendo invadir. Se invadirem, eu vou sair com a Eucaristia. Olha, estou arrepiado de falar. Eu vou sair com a Eucaristia, mas não deixo Jesus aqui. E ficou e permaneceu em adoração. Quer dizer, é o entendimento de que Jesus realmente habita na Eucaristia, não é? Exatamente. E esse entendimento, Fábio, ele é muito mais que um saber intelectual, tá? O telespectador pode estar dizendo: o padre está falando isso, mas o padre tem teologia. Minha gente, entende Deus não é somente aquele que faz teologia. Exatamente. É aquele que tem a capacidade de abrir-se a partir de dentro. Vive, né? Vive. Exatamente, porque a dimensão do mistério hoje, eu posso muitas vezes encontrar muito mais numa pessoa simples lá da periferia do que numa pessoa muito renomada e helenizada dos grandes centros, né? Isso porque, Fábio, Deus é muito mais que as nossas formulações dogmáticas. Claro. Deus é muito mais que a nossa teologia. Deus é muito mais que as nossas ideias. Deus em Jesus se fez pessoa. E isso me encanta muito. Quando o pessoal na paróquia, padre tal, a missa todo domingo, Eucaristia, e ainda nós temos aqueles que vêm à missa diária, não? Então a comunhão diária. Eu sempre costumo dizer para eles: olha, Jesus é amigo. E o amigo é aquele que não falha, é aquele que tolera, é aquele que está do teu lado, para o que der e vier. Vamos terminar com uma bênção? Por favor. Quero agradecer a sua presença aqui. Vamos ficar aqui ao lado dos nossos irmãos da banda Via 33. Quero agradecer a vocês por terem vindo. Deus abençoe, viu? Amém. Voltem sempre quando quiserem. São sempre prazer. Muito bem-vindos, viu? Tá bom? Sucesso. Padre, por favor, nos dê a bênção nessa quinta-feira de Corpus Christi, que você possa de verdade receber esta bênção como algo especial na sua vida. Às vezes você está desistindo de tudo, como a gente fala, padre, jogando a toalha, sabe? Eu vi muitas pessoas falando isso, essa semana principalmente. Hoje é o dia de você acolher essa bênção na sua casa e ser uma nova pessoa, né, padre? Sim, sim. E eu acredito exatamente nisso, Fábio, porque, ao menos na minha vida, Deus não é uma teoria, Deus é uma pessoa. E como tal, Ele me entende, Ele entende você, os seus dilemas, os seus problemas. Ei, tá muito difícil aí, então não desanima, levante a cabeça e que essa bênção, descendo sobre você, sobre a sua estrutura familiar, ela seja sinônimo de paz, de cura,
de misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa casa a bênção do Deus Todo-Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Obrigado, amado Padre. Deus Obrigado te por ter abençoe, vindo, viu?